Num caminho empoeirado, sob o sol ardente do deserto, segue um homem montado em sua jumenta. Ele não está em uma simples viagem. Carrega em si um propósito silencioso: agradar um rei pagão, satisfazer sua própria ambição e, ao mesmo tempo, tentar conciliar isso com a vontade de Deus. Seu nome é Balaão, um profeta que ouviu a voz do Senhor, mas que, mesmo conhecendo a verdade, decidiu brincar com o limite entre a obediência e a ganância. E foi nesse trajeto, entre o que Deus queria e o que seu coração desejava, que algo extraordinário aconteceu. Uma jumenta falou. Sim, uma jumenta. Um animal que sempre esteve ali, fiel, obediente, silencioso. Deus a usou para interromper um homem que, mesmo com sua reputação espiritual, estava cego para a verdade. A Bíblia relata com clareza esse momento único. Então, o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: "Que te fiz eu, que me espancastes estas 3 vezes?" Números 22, 28. Pare um segundo. Imagine isso. Deus interrompeu a cegueira de um homem, usando um animal que aos olhos humanos nada tinha a dizer. E o que deveria ser voz profética tornou-se teimosia travestida de fé. Balaão era um profeta, ou melhor, um adivinho famoso nas terras do Oriente. Seu nome aparece com destaque em Números, capítulos 22 ao 24. Quando os israelitas acamparam nas campinas de Moabe, após vencerem os amorreus, Balaque, rei de Moabe, ficou apavorado. Sabia que Israel era poderoso, pois o Senhor dos exércitos marchava à frente deles. Em vez de atacar com armas, buscou outro caminho. Enviou mensageiros até Balaão com um pedido. Há um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra e habita defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Números 22, 5, 6. Balaão recebeu os mensageiros com hospitalidade, mas seu coração já começava a desejar as recompensas prometidas. Mesmo assim, ele consultou o Senhor, e a resposta foi clara: "Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porque é bendito." Números 22, 12. Balaão informou aos mensageiros que não poderia ir, mas eles voltaram, com uma oferta ainda mais tentadora. E Balaão, mesmo tendo ouvido a vontade de Deus, disse que iria consultar novamente, como se esperasse que Deus mudasse de ideia. Quantas vezes fazemos isso? Deus já mostrou o caminho, mas insistimos em perguntar de novo, tentando torcer a resposta divina até que ela se encaixe em nossos desejos. Deus então permitiu que Balaão fosse, mas com uma condição: vá com eles, mas só dirás o que eu te disser. Números 22, 20. No dia seguinte, Balaão se levanta apressadamente e parte com os homens. E é aí que algo impressionante acontece. A ira de Deus acendeu-se porque ele se foi. Números 22, 22. O anjo do Senhor se colocou no caminho como adversário. Mas Balaão não viu. Ele estava cego espiritualmente. A jumenta, no entanto, viu. E por isso foi espancada 3 vezes. Então, o milagre. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: "Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes?" Números 22, 28. E Balaão, como se fosse normal conversar com um animal, responde: "Porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada, te mataria agora." Verso 29. A jumenta, com paciência, retruca: "Porventura não sou tu a jumenta em que cavalgaste até hoje? Tem sido meu costume agir assim contigo?" E Balaão responde: "Não." E nesse instante, Deus abre os olhos de Balaão, e ele vê o anjo do Senhor, espada desembainhada na mão.
Ele se prostra com o rosto em terra. Cego por dentro, ele quase foi morto por insistir em um caminho que Deus já havia dito que não era seguro. Quantas vezes somos assim? Cegos por nosso orgulho, por nossa teimosia. Machucamos, ignoramos e até desprezamos quem mais nos ama. Um pai que corrige, uma mãe que alerta, um amigo que insiste, mas não ouvimos. E quando a dor vem, quando tudo parece ruir, aí percebemos que aquela voz incômoda era, na verdade, a voz de Deus nos protegendo. Depois desse momento, Balaão admite: pequei. Se parece mal aos teus olhos, voltarei. Mas o anjo diz: vai com eles, mas apenas dirás o que eu te disser. Números 22, 34, 35. E agora, ele vai, mas mais cauteloso. Quando chega diante de Balaque, o rei insiste: amaldiçoa Israel. Mas Balaão profetiza: bênçãos. 3 vezes ele tenta amaldiçoar. 3 vezes Deus transforma sua boca em fonte de vida. Em uma de suas profecias, Balaão declara: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Números 3, 8. Em outra diz: o Senhor, seu Deus, está com ele. Verso 21. E então ele profetiza algo ainda maior: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Números 24, 17. Muitos acreditam que aqui ele fala do Messias. Mesmo em meio à confusão, Deus usa Balaão para anunciar algo grandioso. Mas nem tudo termina bem. Apesar da experiência sobrenatural, Balaão mais tarde aconselha Balaque a seduzir os israelitas com mulheres moabitas. Ele leva o povo ao pecado. Seu fim, morreu à espada com os inimigos de Deus. Ele que foi usado por Deus, morreu do lado errado. E isso nos faz refletir. Não basta ter dons. Não basta falar bonito. Não basta ser instrumento, se o coração está dividido. Essa história nos ensina muito. Primeiro, cuidado com o coração dividido. Balaão tentou servir a Deus e agradar homens. Segundo, não maltrate quem te ama só porque você não entende o momento. Pode ser que aquela voz incômoda esteja te salvando de algo maior. Terceiro, quando Deus falar, obedeça. Não fique insistindo até ouvir o que deseja. O silêncio de Deus já é uma resposta. E por fim, não basta profetizar. É preciso caminhar em obediência até o fim. Talvez hoje você esteja como Balaão, andando por um caminho perigoso sem perceber. E talvez Deus já esteja usando jumentas ao seu redor. Pessoas simples, palavras repetidas, confrontos que doem, mas que querem salvar. Se essa história falou com você, ouça, reflita. Talvez o que você está tentando expulsar da sua vida seja justamente o que Deus colocou para te salvar. Quantas vezes, assim como Balaão, fechamos os olhos para os sinais de Deus porque estamos determinados a seguir um caminho que nos favorece. Insistimos em decisões que nos afastam da vontade do Senhor, mesmo quando Ele tenta, de diversas formas, nos advertir. Às vezes, a voz que nos chama à razão vem de onde menos esperamos. Pode ser um filho, uma mãe, um amigo leal ou até mesmo o silêncio desconfortável da nossa consciência. E ainda assim, como Balaão, resistimos, batemos o pé e até machucamos quem mais nos ama. Quantos pais e mães têm sido como a jumenta de Balaão, suportando nossas crises, apanhando da nossa ingratidão, mas ainda assim tentando nos proteger de caminhos de destruição. E nós, muitas vezes, agimos com dureza, desprezando conselhos, zombando do cuidado, fechando os ouvidos para vozes que só querem nos livrar do mal. Deus usa instrumentos simples e inesperados para nos alertar. O problema é que nem sempre estamos dispostos a ouvir e por isso sofremos tanto. Essa história nos convida a parar, refletir e olhar com atenção ao nosso redor. Quem tem sido a jumenta na sua vida? Quem tem te amado tanto que se coloca no meio do seu erro para tentar te fazer enxergar? Hoje, Deus ainda fala.
Ele ainda envia sinais, pessoas, situações. A pergunta é: você está ouvindo? Ou vai esperar algo extraordinário acontecer para entender o que já está diante dos seus olhos? Se essa história te tocou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. Quem é a pessoa que mais te ama, mas que talvez você tenha ignorado sem perceber? Compartilha isso com alguém especial. E se Deus já falou contigo através de algo improvável, conta pra gente. Seu testemunho pode despertar alguém.